Atos, capítulo de número 20, do versículo de número 28 ao 31. Quem não encontrou, misericórdia, né? Eu vou pedir para o Rony, por gentileza, se você puder tirar do turbo o ar, porque fica um vento forte, só o turbo mesmo, tirar o turbo já melhora. Esse daqui que está uma zoada do turbo, né? Não precisa, a temperatura está boa, é só a questão mesmo do turbo, né? Atos capítulo 20, versículo número 28 ao 31. Assim diz a palavra de Deus: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Amém? Vamos orar. Mas antes da gente orar, vou pedir para Rony, vem cá, né? Pedir para alguém auxiliar Rony. É uma opção do turbo, porque está o vento forte, senão minha voz vai embora. É só uma opçãozinha que tem no controle turbo. Aí quando você aperta aqui, aí o vento vai. Eu acho que tem que chegar perto, tá? Isso, foi. Pronto. A temperatura fica a mesma, tá, gente? A temperatura fica a mesma, pode até diminuir se quiser para ficar mais frio, mas tá bom a temperatura. É só o turbo, porque quando desativa o turbo, aí não fica o vento, não é? E aí, para quem vem, né, de ar-condicionado para lá e para cá, o vento às vezes acaba com a garganta da gente, né? Agradeço, viu, Rony, Tiago, obrigado, viu, pelo cuidado aí. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra e praticar a Tua Palavra. Te pedimos também, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e como igreja possamos ser instruídos por Ti, que é o nosso Supremo Pastor. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja em Éfeso, na cidade de Mileto. O apóstolo Paulo está de passagem, indo em direção a Jerusalém, conforme o seu planejamento, dirigido pelo Espírito Santo, que está registrado em Atos 19, versículo 21 e 22. De passagem, então, para Jerusalém, ele passa por essa cidade chamada Mileto, e de Mileto, então, pede para que os presbíteros da cidade de Éfeso fossem lá para que ele, então, pudesse se despedir pessoalmente deles. E nessa despedida, então, o apóstolo Paulo exorta, primeiramente, aqueles presbíteros
em relação à conduta que eles deveriam ter diante da conduta que Paulo teve na cidade de Éfeso, no seu ministério que durou 3 anos ali naquele lugar. Essa conduta apresentada por Paulo, que deveria ser modelo para a conduta dos presbíteros, está registrado no versículo 17 ao versículo número 27, que foi lido, estudado semana passada. A partir do versículo 28 até o versículo 31, o apóstolo Paulo, então, apresenta algumas admoestações para aqueles presbíteros, para que eles pudessem pastorear a igreja do Senhor. A tônica é essa: pastoreai a igreja de Deus, é o que diz o versículo 28. Vamos ler juntos? Atendei por vós, vamos lá, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está admoestando, orientando aqueles presbíteros a pastorearem a igreja de Deus. O que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo utiliza aqui um termo chamado bispo, o pastor que deve pastorear. E primeiramente no versículo número 17, ele chama os presbíteros. Veja o que diz o versículo 17. Vamos ler juntos, toda a igreja. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Vamos ler mais uma vez, eu estou sentindo a falta da leitura dos irmãos. Vamos lá? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, ele chama os presbíteros da igreja, aqueles que foram ali constituídos por Deus e reconhecidos pela igreja. E esses presbíteros, ele então diz no versículo 28, olhe, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos. Então Paulo está chamando a atenção dos presbíteros e dizendo, olhe, vocês devem atender por vós e pelo rebanho, porque o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes, isto é, para serem pastores da igreja de Deus. Então, nós percebemos, irmãos, que bispo, presbítero, pastor, esses termos se referem ao mesmo ofício. Uma hora ele chama de presbítero, outra hora ele chama de bispo, outra hora ele chama de pastor. São sinônimos. Paulo, portanto, está se referindo aos presbíteros da igreja, que devem pastorear a igreja, que Deus constituiu como bispos na igreja. E é para essa liderança, para esses presbíteros, que servem também como princípio para toda a vida da igreja, que o apóstolo Paulo então admoesta para que eles pudessem ali pastorear a igreja do Senhor. Pastoreai a igreja de Deus, pastoreai a igreja de Deus. Então, nós percebemos aqui o apóstolo Paulo apresentando algumas considerações pelas quais os presbíteros devem pastorear a igreja de Deus. A atenção maior, então, desse texto é para a liderança da igreja. Entretanto, essa atenção relacionada à liderança também se aplica a toda a igreja, porque toda a igreja precisa conhecer a função de um presbítero, toda a igreja precisa conhecer a função de um pastor, toda a igreja precisa entender o que é um presbítero, daquilo que não é um presbítero, o que é um pastor, daquilo que não é um pastor, para que a igreja possa então caminhar com saúde espiritual diante da palavra de Deus. Pastoreai a igreja de Deus. Então, como eles devem pastorear a igreja do Senhor? Primeiro, eles devem considerar, primeiramente, pastorear o próprio coração. Porque perceba o que diz o texto no versículo de número 28. Atendei por vós. Atendei por vós. Ou seja, primeiramente eles deveriam
atentar, atender ao próprio coração deles. Eles deveriam primeiramente olhar não para os outros, não para a igreja, mas primeiramente eles deveriam pastorear o próprio coração. É isso que o apóstolo Paulo, irmãos, está aqui transmitindo, querendo informar para aqueles homens, que eles deveriam então pastorear primeiramente o próprio coração. Os presbíteros, portanto, devem considerar primeiramente o pastoreio de seus corações, antes o pastoreio do coração dos outros. Primeiramente, o presbítero deve exortar o seu próprio coração, antes de exortar o coração dos outros. Primeiramente, o presbítero ou o pastor, ele precisa atender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus e cuidar da sua própria vida antes mesmo de atender a vida do outro e cuidar da vida do outro e pastorear o coração do outro. Primeiramente, os líderes precisam cuidar de si. É isso que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, cuida de ti primeiro. Como é que um pastor, um presbítero, um líder pode cuidar do outro se ele não estiver bem com Deus, se ele não estiver com saúde espiritual, se ele não estiver diante do Senhor vivendo aquilo que ele está ensinando, aquilo que ele está pregando? O líder precisa cuidar de si mesmo antes de cuidar do rebanho de Deus. A vida do pastor ou a vida do presbítero é a vida do seu pastoreio. Há muitos obreiros cansados da obra e na obra porque procuram cuidar dos outros sem cuidarem de si mesmos. Antes de pastorearmos os outros, precisamos pastorear a nós mesmos. Antes de exortar os outros, precisamos exortar a nós mesmos. Irmãos, o presbítero precisa cuidar de si mesmo para não praticar aquilo que condena. O ministério não é uma apólice de seguro contra o fracasso espiritual. Há um grande perigo de o pastor acostumar-se, ou o presbítero, acostumar-se com o sagrado e perder de vista a necessidade de temer e tremer diante da palavra de Deus. A liderança, portanto, não deve se acostumar com o sagrado, com as coisas de Deus, da sedução deste mundo. E há, portanto, a necessidade do presbítero, do pastor, da liderança, atentar para o seu próprio coração, para a sua própria mente, para estar bem diante de Deus e então poder pastorear o rebanho de Deus. Não negligenciando a sua vida espiritual, não negligenciando a sua vida de oração, não negligenciando a sua vida de leitura da palavra, não negligenciando a sua vida familiar com a sua família, com os seus filhos, não negligenciando a sua casa. Como é que pode um presbítero, um pastor, um líder querer exortar na igreja, ensinar na igreja, mas não dar bom testemunho na sua casa, na sua família, na sua vida particular? Como ele quer orar e conduzir a oração pública, a leitura pública, se ele não ora em particular em sua casa, se ele não lê as escrituras sagradas com a sua família? Como ele quer exortar a prática da santidade, se ele vive na prática da imoralidade? Então, o líder precisa primeiro cuidar de si, do seu coração, da sua mente, da sua vida espiritual, da sua vida emocional, colocando-se diante de Deus, e também da sua vida física, não é verdade? Porque como é que o líder, o pastor, o presbítero vai estar bem de saúde para servir a obra se ele estiver doente, mal, por negligência própria? A gente deve fazer check-up, não é? Não é, presbítero? E aqueles que estão já, não é? A idade avançada é que precisam mais, né? Fazer o check-up, praticar atividade física, né, Evans? Fazer exercício, cuidar da mente, ir para o psiquiatra, não é?
Esse mês de janeiro, eu não contei, não falei muito com os irmãos sobre isso, mas esse mês de janeiro, eu acho que diante de tanta atividade, ano passado deu aquela baixa em mim, né? Aí Renata percebeu assim, aí disse: você precisa ir para o psiquiatra. Eu fiquei pensando, eu estou feito doido agora. Já é preconceito isso, né? Mas não, a gente tem que cuidar da nossa mente, né? A minha sorte foi que a data que ela agendou foi a data que eu viajei para São Paulo. Aí eu marco para a segunda. Mas a gente tem que cuidar da nossa mente, né? Fazer o check-up da nossa vida física também, da nossa saúde. Teve um pastor puritano do século XVII. Ele disse assim: eu tinha a mensagem, mas eu matei o cavalo. Eu tinha a mensagem, mas eu matei o cavalo. Ele queria dizer com isso que ele tinha o chamado, tinha a vocação, tinha a mensagem da pregação do Evangelho, mas ele não cuidou da sua vida e morreu cedo. Morreu cedo. A gente precisa cuidar, irmãos, do cavalo. A gente precisa cuidar da nossa saúde, para a gente ter saúde para cuidar da obra do Senhor. Amém? Então, às vezes a gente tem que, irmãos, né, ter disciplina em nosso horário, ter disciplina nos nossos afazeres, ter disciplina para a gente ter também paz na nossa mente, sossego. Porque se o pastor, se o presbítero não cuidar de si, ele realmente pode enlouquecer. Cuidando dos outros, se envolvendo com as atividades da igreja, da demanda, dos problemas das pessoas, e não cuidar da sua mente, ele pode adoecer, e ele vai adoecer se ele não se cuidar. Irmãos, a quantidade de pastores que eu já presenciei por aí afora, mentalmente doentes, com psicológico complicado, afetado, e eu não estou brincando. São muitos pastores, infelizmente. Por isso que a igreja precisa também atentar no cuidado dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus presbíteros, dos seus diáconos, da liderança. Amém, irmãos? Segunda verdade, os presbíteros precisam considerar toda a igreja. Porque veja o que diz o texto, versículo 22. Atendei por vós e por todo o rebanho. Por todo o rebanho. Então os presbíteros devem atender por eles, devem primeiramente pastorear o coração deles, e em segundo lugar, eles precisam considerar toda a igreja, porque o texto diz: atendei por vós e por todo o rebanho. Não é apenas parte do rebanho, mas é todo o rebanho. E aí o apóstolo Paulo, portanto, está admoestando os presbíteros da igreja de Éfeso, para eles então pastorear, cuidar, alimentar, instruir, dirigir, conduzir, não apenas uma parcela do rebanho, não apenas aqueles que estão mais achegados, que têm mais afinidade, mas pastorear todo o povo, todo o rebanho, todas as ovelhas do Senhor. A atenção, portanto, dos presbíteros, desse colegiado de pastores, desses irmãos que Deus então constituiu bispos na igreja do Senhor, é atender à ordenança de Deus, do cuidado que eles devem ter por toda a igreja. Por toda a igreja. Ovelhas dóceis e as indóceis. As ovelhas que são obedientes, mas também aquelas que são desobedientes. As ovelhas que são mais fáceis de serem tratadas, como também as ovelhas difíceis de serem tratadas. Há um livro que eu li já faz algum tempo, Pastor Aprovado, do Richter Baxter. Ele faz uma meditação também nesse texto de Atos 20 e 28, e ele aplica em um determinado trecho do livro que quando uma ovelha ela se levanta em rebeldia, em submissão com a liderança, quando uma ovelha é difícil dela ser tratada pelo pastor, pelo presbítero,
Isso é também uma manifestação da providência de Deus para que aquele pastor, aquele presbítero, aquele conselho possa depender mais do Senhor, possa ser mais humilde, possa submeter mais à vontade de Deus, possa retirar todo orgulho, toda soberba, porque aquela insubmissão também é uma providência de Deus para o tratamento do coração do pastor e do presbítero. Devemos considerar toda a igreja. Por quê, irmãos? Toda a igreja, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Um alerta para a igreja. A passagem alerta contra o líder que deseja impor-se arbitrariamente como líder do rebanho. O pastor precisa ter plena consciência, o presbítero precisa ter plena consciência de que foi o Espírito Santo rebanho, sem ter sido chamado por Deus, sem ter sido vocacionado por Deus, sem ter sido capacitado pela palavra de Deus. O líder precisa entender que a vocação, o ofício é dado, instruído, capacitado pelo Espírito Santo. Então, nenhum tipo de politicagem, nenhum tipo de estratégia humana, nenhum tipo de atividade humana pode se interpelar para fazer de alguém um presbítero, mas o que faz alguém um presbítero é o chamado do Espírito Santo e, por consequência, o reconhecimento da igreja. Amém, meus irmãos? O pastor não pode agir com truculência, ele não é um ditador, mas um pai. Ele é guiado pelo Espírito Santo e não pela sua carnalidade. Ele não é guiado pelas coisas mundanas, mas sim pela direção do Espírito. Quem constituiu ele, presbítero, pastor, foi o Espírito Santo. E essa constituição aponta para o modelo de vida que ele deve ter. Ele deve viver na dependência do Espírito. Ele deve agir na dependência do Espírito. Ele deve falar na dependência do Espírito. Ele deve se comportar na dependência do Espírito. Ele deve admoestar na dependência do Espírito. Ele deve liderar na dependência do Espírito. Ele deve corrigir os problemas na dependência do Espírito. Porque a natureza de sua constituição como pastor, como presbítero, é uma natureza espiritual. Ele foi chamado pelo Espírito, portanto ele deve ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, os presbíteros precisam buscar isso, precisam clamar a Deus: Deus, me enche do teu Espírito, para que, assim como o Senhor me vocacionou, assim como o Senhor me chamou, e a igreja reconheceu, que eu possa também caminhar na dependência do teu Espírito Santo. Então o pastor não deve ser um tirano, o presbítero não deve ser um tirano, o pastor, o presbítero, ele deve ser um homem guiado pelo Espírito. Muitos pastores constrangem as ovelhas e se impõem sobre elas com rigor, tirania. Outros orquestram vergonhosamente para permanecer no presbiterado ou no pastorado, fazendo acordos e conchavos. Isso é feio. Pastor não deve depender de política, de relacionamento, de fazer a vontade de um, de outro, para permanecer no ministério. Pastor não é político, não. Pastor não deve fazer conchave para permanecer na igreja, nem presbítero para permanecer no seu ofício. Pastor, presbítero, ele depende do Espírito Santo. Ele deve estar conduzindo a igreja até o momento que o Espírito Santo assim falar, mostrar. Quando chegar o momento, o Espírito Santo diz: parou, descansa, vai para outro lugar, faz isso, tem outra direção. Mas o problema é que acontece que às vezes quando esse tempo chega, aí eles não querem. Aí tem pastor que infelizmente fica dependendo de política, de conchave,
para falar com um, falar com o outro, para permanecer na liderança. Isso é feio, isso é pecado. Presbítero também, infelizmente isso pode acontecer com o presbítero também. A liderança, irmãos da igreja, ela precisa ser conduzida pelo Espírito Santo somente. Terceira verdade: os presbíteros necessitam considerar o valor da igreja. Veja, primeiro, os presbíteros devem pastorear o coração. Segundo, devem considerar toda a igreja. Terceiro, os presbíteros necessitam considerar o valor da igreja. O valor da igreja, porque perceba o que diz o texto ainda no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, o valor da igreja é aqui apresentado pelo apóstolo Paulo, nessas palavras registradas pelo evangelista Lucas, quando então Paulo diz: para pastoreardes a igreja de quem? De Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O líder precisa compreender o valor da igreja aos olhos de Deus. Quem é a igreja? A igreja é dele. A igreja é a noiva dele. A igreja é a menina dos olhos dele. A igreja foi comprada com o sangue do seu filho, Jesus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, o pastor, o presbítero precisa entender que Jesus deu o seu sangue, a sua vida no Calvário pela igreja, para que o pastor, o presbítero pudesse cuidar dela. Imagine um pastor, um presbítero irredutivo nesse chamado, que não cuida do rebanho, que acha ser dono da igreja, que quer fazer a sua própria vontade, inferindo sobre ela os seus gostos particulares. Imagine um presbítero, um pastor infiel àquilo que Deus o ordenou para fazer. Esse pastor não está entendendo, não está compreendendo, ou esse presbítero não está realmente se percebendo que a igreja não é qualquer coisa. A igreja não é um negócio dele. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja é o rebanho do Senhor Jesus. Irmãos, os pastores que tratam com rigor as ovelhas de Cristo, dispersam o rebanho ou deixam de protegê-lo, esses pastores na verdade são lobos vorazes. Esses presbíteros que fazem isso na verdade são charlatões, ladrões, que trocam o valor da igreja pelo seu próprio valor, pelo seu próprio interesse, pelas suas próprias vontades. John Stott, comentando esse texto, ele escreve dizendo: as ovelhas são o rebanho de Deus, o Pai, compradas pelo precioso sangue de Deus, o Filho, e supervisionadas por pessoas indicadas por Deus, o Espírito Santo. É o que diz John Stott. Então atentem. Primeiramente, os presbíteros devem considerar o pastoreio de seus corações. Segundo, os presbíteros devem considerar toda a igreja. Terceiro, os presbíteros devem considerar o valor da igreja. Quarto, os presbíteros devem considerar a proteção da igreja. Porque perceba o que diz o texto, versículo 29. Vamos ler juntos agora? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Juntos, o 31. Portanto, vigiai,
lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Os presbíteros devem considerar a proteção da igreja. Veja que o texto diz, no versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão um rebanho, ou seja, um perigo externo que vai entrar dentro da igreja, e que vai então penetrar dentro da igreja, que vai então perverter a igreja, e Paulo, portanto, está dizendo, vocês devem proteger a igreja, para que esses lobos não entrem e não pervertam a igreja. Versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, ou seja, é um perigo primeiramente externo, lobos que vão querer entrar, e um perigo também interno, dentre vós se levantarão também alguns que querem perverter a igreja, que querem desvirtuir a igreja, que querem mudar a igreja, que querem tirar o foco da igreja, homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então os presbíteros precisam o quê? Precisam proteger a igreja desses perigos externos. E aí você tem então os falsos pastores, os pastores coachings da internet, os falsos mestres que querem dar pitaco na igreja do Senhor, que querem de algum modo externamente mudar a igreja, a filosofia da igreja, a identidade da igreja. E os presbíteros, portanto, precisam atentar para isso, para cuidar do rebanho e orientar e admoestar. Então, você, presbítero, que foi chamado por Deus, reconhecido pela igreja, atente, não seja omisso quando você vê um lobo, um falso pastor, um mestre, falando aos ouvidos das ovelhas que pertencem a Deus e que Deus constituiu você para supervisionar. Não seja omisso, admoeste com amor, fale, cuide, oriente. Meu irmão, nós não podemos ouvir determinado sermão, ensino, porque isso vai contra o evangelho da graça. Minha irmã, nós precisamos caminhar por essa direção, precisamos atentar para o alimento que Deus tem nos dado, através do pastor que foi constituído em nossa igreja, para não sermos instruídos por um alimento falso, e caminharmos por uma doutrina falsa. Os presbíteros devem olhar, proteger, e proteger também de um perigo interno, que aí é o mais complicado, né? Porque os de fora, é mais fácil do presbítero alertar. Agora, os que se levantam de dentro, deve ser terrível. Deve ser terrível. Porque já está dentro. Já tem relacionamento. Um pouco de fermento já pode levedar toda a massa. E o presbítero então deve estar atento, para que o fermento de Satanás não mude a igreja, não levede a massa, para que o presbítero possa admoestar, exortar, corrigir, orientar, no temor a Deus, servindo a Deus e ministrando aos homens, com amor ao próximo. Esses dias eu estava em São Paulo, aí eu estava conversando com o pastor Samuel, lá de Pinheiros. Ele é responsável pelos pequenos grupos lá. Eles têm o culto de conexão na segunda-feira, eles têm o culto na quarta, que é o culto pela graça. São os 2 cultos semanais. Fora esses cultos, tem também várias programações, e uma delas é os pequenos grupos. Pelo fato da igreja ser muito grande, então, para que a igreja possa conhecer, os irmãos conhecerem uns aos outros, possam ter discipulado, pastoreio, eles têm os pequenos grupos que chamam grupos de pastoreio, que são os pequenos grupos que acontecem semanalmente, sem ser no domingo, no horário do culto, que acontece semanalmente nas casas. E são vários pequenos grupos. E eu perguntei para o pastor Samuel: pastor, qual
Qual o segredo para não dar divisão, problema? Porque você tem um pequeno grupo ali, acolá, e vai que um comece a falar uma outra coisa, ensinar uma coisa diferente, ou querer influenciar outros irmãos contra a liderança da igreja por uma coisa que ele acha deve ser diferente. Qual o segredo para os problemas internos que se levantam não levedar toda a massa e não causar uma divisão? E então o pastor disse, tem que ter supervisão, semanalmente. E ele então, semanalmente, participa de um grupo, na outra semana de outro grupo, ele está supervisionando os pequenos grupos. Quem dá o ensino? O pastor da igreja, que ele mesmo faz, escreve o texto e dá o material para o pequeno grupo utilizar, para o líder ministrar. O ensino é dado pelo pastor. O ensino não é dado por uma outra pessoa ou pela própria ovelha que preparou. Não no sentido que ela não seja capaz, mas no sentido de ter unidade teológica e doutrinária. Então há uma supervisão. Enquanto percebe-se uma coisa diferente, ou um ensino diferente, ou uma insubmissão às orientações da supervisão, ele disse, imediatamente a gente troca. Não tem o que falar. Cessa o grupo, ou então troca o líder. Ah, vai achar ruim. É melhor perder um do que perder a igreja. Então, os presbíteros precisam supervisionar o trabalho. E exortar quando for necessário. E se houver algum problema, que pode, com aquela pouca palavra, ou pouco fermento, levedar toda a massa, ou causar um problema maior futuramente, e imediatamente o presbítero já deve comunicar ao conselho para tratar aquilo ali de imediato, para não gerar um problema maior, para aquele pequeno problema não se torne um problema maior. Os presbíteros precisam proteger a igreja. E por fim, irmãos, os presbíteros carecem de considerar o dono da igreja. Porque o texto diz no versículo 28, pastoreardes a igreja de quem? De Deus. Versículo 32, aliás, 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ele considera, no versículo 28, que o rebanho pertence a Deus. E no versículo 31, ele considera a sua função diante desse rebanho, que é de admoestar noite e dia com lágrimas. O rebanho que pertence a quem? A Deus. Admoestar é ensinar, irmãos. É conduzir. É feito um pastor que vai conduzir as ovelhas ou que vai alimentar as ovelhas. Da mesma forma, o presbítero, ele precisa ensinar dia e noite. Em qualquer momento, em qualquer circunstância. Ensinar e conduzir as ovelhas que pertencem ao Senhor. Então, considerando que a igreja tem um dono e o dono é Deus, não deve existir presbítero dono de igreja. Amém? Não deve existir presbítero dono de igreja. Porque um dos perigos que um presbítero pode ter, é de achar que ele pode mandar na igreja. Ou achar que a vontade dele é soberana. Ou o pastor achar que ele é quem vai prevalecer. E não é isso que nós lemos. Porque quem prevalece é Deus. A igreja, irmãos, tem um dono. E o dono é o Senhor. Graças a Deus que a gente está plantando a igreja aqui, estamos no início. Então, isso não é visto.
Mas à medida que os anos podem passar, isso pode acontecer, a gente pode correr esse risco. Geralmente em igrejas históricas, né, igrejas mais antigas, o povo sempre fala, tem os seus donos, tem a família tal, tem a família fulano de tal. Já viram isso? Isso é terrível, irmãos, não deve existir isso na igreja do Senhor. O Neno, que foi eleito presbítero, que está desde o início, ele é igual ao irmão que chegou ontem. São iguais diante do Senhor. Não existe essa de querer impor. Jamais. O presbítero, sim, deve orientar, admoestar, mas sempre considerando que o rebanho pertence a Deus. O rebanho pertence ao Senhor. Meus irmãos, diante disso, perceba a realidade de que o presbítero, ele pastoreia o rebanho de Deus, mostra o serviço dele. É um serviço coletivo, é um colegiado de presbíteros. Então, no versículo 17 ele diz, chame os presbíteros da igreja. No versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, note que é um só dono, mas existem esses subpastores, né, diante do Supremo Pastor, que é um colegiado, e nunca um só mandando, nunca um só determinando, mas um colegiado de presbíteros servindo ao Supremo Pastor para conduzir e alimentar a igreja de Deus. Diante disso, irmãos, lembre-se, os presbíteros precisam considerar primeiramente o pastoreio do coração. Segundo, os presbíteros precisam considerar toda a igreja. Terceiro, os presbíteros devem considerar o valor da igreja. Quarto, os presbíteros devem considerar a proteção da igreja. E por fim, os presbíteros devem considerar o dono da igreja. Vamos ficar de pé? Vamos orar?